Boa noite, queridos irmãos. Eu quero deixar aqui um estudo sobre a cruz de Cristo. Você sabia que tipo de cruz foi usado na morte de Cristo no Calvário? Eu quero citar aqui alguns tipos de cruzes que existiam na época de Jesus. Na época de Jesus havia três principais tipos de cruz. A primeira cruz é conhecida como imissa, ou cruz latina, que tem uma forma de um sinal de mais. Que tem um sinal de mais. Esta cruz era chamada cruz latina na época de Jesus. A cruz Santo Antônio, na época de Jesus tem a cruz Santo Antônio, que tinha uma forma do ter. A cruz Santo Antônio que tem a forma de um ter, conhecida também como a cruz comissa na época de Jesus. Também é conhecida como a cruz de Santo André, que tem uma forma de uma letra X, conhecida também como cruz discursata. Né? Então, essa forma de cruz existia na época de Jesus. A latina, que de forma no sinal, tinha aquela em forma de T, que era a cruz comissa, e tinha a cruz em forma de X, e a cruz de Santo André, na época de Jesus. Jesus foi crucificado na cruz latina, né, que possuía duas peças, que é a cruz latina, é aquela cruz, né, em forma de mais, né, que tinha duas peças, né, chamada patibulum, que pesava 50 quilos, e a peça vertical chamada de stepes crucicis, que pesava 80 quilos, o que sugere um peso total de 130 quilos para a cruz latina em que Jesus foi crucificado. Que é a cruz latina, é aquela de forma de sinal de mais. A parte que Jesus carregou pela via dolorosa até o Monte Caveira foi a patibulum. A patibulum, que pesava cerca de 50 quilos. Né? Lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 2, Paulo descreve dizendo assim: porque decide nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo, este crucificado. Porque decide nada saber sobre vós, senão a Jesus Cristo crucificado, em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 2. Aqui está a forma de cruz que Jesus foi crucificado na cruz do Calvário, lá no... Qual é a cruz? A cruz latina, em forma de sinal de mais. Amém, querido irmão? Aqui está uma pista, se você não sabia, na época existia três tipos de cruz. Então era a cruz de Santo André, a cruz de Santo Antônio, que é em forma de T, e a cruz Santo André, que é em forma de X, e a cruz latina, que é a forma de mais. Jesus foi crucificado na cruz em forma de mais. Que Deus abençoe, que sirva de lição e aprendizado para você. E o conhecimento nunca é demais.